Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagem, falando sobre mordomia familiar. A importância, nós vamos trabalhar esse mês da família, sobre isso, a mordomia familiar. Mordomo é aquele que cuida, aquele que toma conta, aquele que administra. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser bons mordomos de Cristo. Nós precisamos realmente cuidar daquilo que Deus estabeleceu. E a família foi estabelecida pelo Senhor. A família é estabelecida pelo Senhor. Então nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar do nosso lar. E essa série vai abordar a importância do fortalecimento dos valores familiares e relacionamento. Vai também trabalhar a questão de recursos, da responsabilidade de você cuidar dos recursos, daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você administrar, para você cuidar, fazer com responsabilidade esses princípios espirituais e práticos, né? E fortalecer os nossos laços familiares. Então, que você nesse mês esteja atento, não falte, permaneça junto conosco para que você possa. Vai ser uma série muito boa e você não pode perder. Todas elas serão muito boas. E nós vamos estar sempre lembrando desse versículo de Provérbios 24, 3 e 4, que diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Queridos, se nós queremos ter sabedoria, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos fundamentar a nossa fé na Bíblia Sagrada. É a verdade, é o único lugar onde nós vamos poder construir sabedoria. É na palavra de Deus, é em Cristo Jesus, é no Senhor. E por isso hoje nós vamos trabalhar fundamento espiritual familiar. Quero trabalhar algumas coisas bem rápidas com vocês, porque é de suma importância, mas antes eu quero falar, hoje nós vamos ter a nossa ceia, e eu quero falar algo a respeito da ceia, da importância da ceia, a importância da ceia na família, da unidade familiar, também, porque queridos, parece que está se perdendo, sabe, o princípio, parece que tem se perdido a importância da ceia, a importância de estar junto, porque, queridos, não é um suquinho de uva e um pedacinho de pão só, é a importância que ela traz, é o valor dela para nós. No entanto que Jesus, ele institui a ceia para nós, e lá no versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios, a última parte fala assim: façam isso em memória de mim. E quando nós lemos esse texto, dá a impressão que nós podemos esquecer de Cristo. Porque façam isso em memória de mim. Se é em memória de mim, é para eu lembrar. É para que eu lembre do que Ele fez, de quem Ele é, o que Ele fez por nós. Mas é possível nós esquecermos? Infelizmente é, queridos. Infelizmente é possível nós esquecermos de Cristo. Eu quero citar um texto que para mim é um texto muito forte e que nós devemos sempre refletir nele e praticar a lembrança e o nosso amor a Cristo, a nossa devoção ao Senhor, o nosso comprometimento com o reino de Deus, com a igreja de Jesus Cristo. Porque, queridos, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ela não é apenas um ritual, ela é um ritual, mas não é apenas um ritual, é algo que nós precisamos participar para fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. E olha só o que o escritor aos Hebreus, capítulo 6, 4 a 6, ele diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse texto ele é muito forte, querido. E ele está dizendo que é possível que a gente se esqueça
Ele está dizendo aqui de pessoas que participaram do Espírito Santo, que experimentaram a bondade da palavra de Deus, que experimentaram daquilo que Deus tem para nos dar, e mesmo assim esqueceram, abandonaram, caíram, deixaram de lado. E é por isso, queridos, que eu falo que se você conhece alguém que abandonou a fé, que, desistiu da fé, nós precisamos orar com muito mais intensidade para que eles voltem, porque é difícil, gente. Eu sei, eu abandonei a fé, eu abandonei Jesus na minha adolescência, eu descri, eu achava que Jesus era uma história de carochinha, que aquilo era só para enganar trouxa. Até que um dia eu me chego perante Deus e falo: Deus, ou o Senhor me mata, ou o Senhor me muda. Se o Senhor existe, eu não sei, e Deus está me mudando até hoje. Mas muitas pessoas, queridos, estão ainda lá fora e precisam da sua intercessão, da sua oração, do seu clamor, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Porque até a ceia é apenas um ritual, um copinho de suco e um pedacinho de pão, que parece que torna sem valor. Nós não podemos esquecer, queridos, da importância que nós temos. Nós não podemos esquecer da importância de Jesus, do sacrifício de Jesus. E como nós poderíamos esquecer, queridos, aquele que nunca se esquece de nós? Como que você se esquece? Como que eu me esqueço? Daquele que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, daquele que nos amou até a morte, daquele que se entregou por nós. Infelizmente é possível, queridos. Infelizmente muitas pessoas estão esquecendo. Aquele que deveria permanecer em nós, muitas vezes se torna um visitante nas nossas vidas. Muitas vezes se torna só um visitante na nossa mente. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, filho, por favor. Sabe, queridos, algumas coisas, não sei se você já percebeu isso, talvez você já tenha percebido isso, você se flagrado, esquecendo de Jesus. Ah, pastor, isso é impossível esquecer de Jesus. Jesus morreu por mim. Ah, Jesus é o meu Salvador, e o religioso volta. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, queridos. Nós nos esquecemos de Jesus, nosso coração é roubado, por coisas que não deveriam estar nele. A nossa mente se furta com alguma coisa, os nossos olhos, ao invés de estar na cruz de Cristo, vão para algum negócio desse mundo, e nós nos esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos do benefício daquilo que Jesus fez por nós. Nós nos esquecemos da cruz. A constante agitação do dia a dia, queridos, que nós temos, parece que o dia é curto, leva a gente a se esquecer de Jesus, a se afastar, a nossa alma a ficar distante de Deus. Essa é uma verdade, queridos. Por isso, queridos, nós precisamos entender a importância da ceia. Por isso, nós, como família, precisamos ensinar os nossos filhos a realmente participarem. Sabe, queridos, eu não sei se você teve isso, se você nasceu num lar cristão, você deve ter tido isso. Quando criança, você olhava lá e via, aquele negócio, a Santa Ceia, e você não podia tomar, e você queria, e você não via a hora de completar 12 anos, para você poder, desenvolver, fazer aquilo que precisava, se batizar e começar a participar da ceia. É isso, queridos, quando você ensina a sua família, o seu lar, isso começa a acontecer, começa a despertar nas nossas crianças. Mas o que está acontecendo? Os pais nem leem a Bíblia dentro de casa, os pais nem têm orado mais. Nós vamos entrar daqui a pouco nisso. Isso tem feito com que as crianças, com que as pessoas não deem mais valor à ceia. Não deem mais valor a esse momento que é tão especial de estarmos juntos. Aqui, queridos, é a assembleia dos defeituosos, dos pecadores, dos errados. É todos nós aqui, não tem um que presta aqui dentro. Todos nós, se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus, nós estávamos perdidos, querido. Todos, não tem exceção, todos.
E nós precisamos, queridos, voltar a isso. Nós precisamos levar a nossa família a entender o privilégio de fazer parte da igreja de Jesus Cristo, o privilégio de poder fazer parte da ceia, o privilégio de entender o que significa ceia, que não é um pedacinho de pão e um copinho de suco. Tem um significado, tem uma importância, tem um valor, e que nós não podemos deixar de lado, que nós precisamos trazer para as nossas famílias. Queridos, as famílias, elas estão sendo atacadas de todos os lados. A família tem sido alvo. Aqueles que deveriam protegê-la não estão protegendo. A família tem sido atacada por legisladores, por governantes, por magistrados, pela imprensa, pela mídia, pela academia. A academia, queridos, é a universidade, as escolas, né? Os formadores de opiniões. Aqueles que deveriam proteger a família estão fazendo o quê? Estão balançando as suas bandeiras contra ela, queridos, tentando destruir a família, estão querendo desconstruir a família. É pior, queridos, sabe, querem acabar com o gênero, homem e mulher, querem confundir os papéis, querem jogar na região cinzenta do relativismo absoluto, estão zombando, queridos, sabe, da honra e louvando o vício. Estão, sabe, isso se torna cada dia mais lamentável, porque aqueles que legislam, governam e julgam, estão o quê? Não tem compromisso mais, sabe, com sustentar os puros valores da família, que nós aprendemos, que nós conhecemos, e tem se tornado isso, queridos, uma guerra. Isso tem se tornado uma guerra. O inimigo das nossas almas, queridos, está usando, sabe, está tentando destruir os fundamentos da família. Sabe por quê, queridos? Porque se destruir os fundamentos da família, colapsa a sociedade. A sociedade entra em colapso. Porque a base da sociedade é a família. A base é isso, queridos. E nós não podemos, sabe, descuidar disso, porque o inimigo, ele quer isso, e ele não tem pressa, gente. Ele vai tentar todos os dias, não importa se no último dia da nossa vida ele conseguir. Ele vai tentando, então nós precisamos fundamentar, né? Quando eles estão lutando contra a família, eles não estão lutando contra eles, simplesmente estão lutando contra nós, querido. Contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua família. A família é uma instituição divina. A família é algo que foi criada por Deus. Estão se levantando numa insana destruição, queridos. É isso que estão fazendo. E quando a aprovação da relação entre homem e homem, entre mulher e mulher, isso é contra os princípios bíblicos, contra a palavra de Deus, é oposição aos valores cristãos, aos preceitos de Deus. É a palavra de Deus, querido. No casamento, que deve prevalecer o amor, a fidelidade, o relacionamento entre o casal com pureza. É isso que deve acontecer. Só dentro dessa perspectiva, que diz que a família vai cumprir o seu papel, vai continuar, sabe, fazendo aquilo que é, sabe, que Deus deseja. Só através da família, do lar, é que nós vamos ter uma descendência santa. Uma família pura, uma família nos padrões de Deus. Família é o alicerce, queridos, de toda a sociedade. É a base. E por isso nós precisamos estabelecer os nossos alicerces. Por isso a nossa base tem que ser fortalecida. Nós precisamos resistir a esses ataques do inimigo, sabe, que estão se levantando contra nós. Jesus, queridos, ele é tremendo. E quando nós observamos lá no Sermão do Monte, ele conclui o Sermão do Monte, daqui a pouco eu vou ler esse texto, onde ele mostra o fundamento da fé para uma família feliz. Agora a pergunta, queridos, que eu quero que você pergunte para você: qual é a base da sua família? Qual que é a base da sua casa, do seu lar? Você já parou para pensar onde está fundamentado o seu lar, a tua família? Onde está fundamentado o seu lar? Sabe? Onde que está? Eu quero conversar com você hoje sobre
algumas coisas, alguns fundamentos da família. E olhar também para algumas coisas que são frágeis, que atrapalham o lar, que atrapalham a solidez do lar, que atrapalha o lar se permanecer firme. E nós precisamos, queridos. Então, o fundamento da família deve ser na rocha, queridos. A rocha é Jesus. Olha só o texto que Jesus, lá no Sermão do Monte, no final, ele começa a dizer, ele fala sobre 2 fundamentos. E ele começa dizendo sobre um. Versículo 24, ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Qual é a base da sua família, queridos? Onde está o alicerce da sua família? Quando nós edificamos a nossa família embasada em princípios cristãos, queridos, princípios bíblicos, nós colocamos ela sobre a rocha, nós colocamos ela fundamentada, fortalecida, segura. Eu estava assistindo uma mensagem esqueci o nome do Luiz Saião, um biblista, estudioso de hebraico, e ele estava falando da pedra, da rocha que é colocada lá no templo. Falei lá no nosso PG essa semana, né? E lembrando assim da época que foi construído o templo, a rocha angular, a rocha que firmava o templo, que era a base, ela tinha, e a tecnologia que existia naquela época, que era quase nada, para carregar, para moldar, para levar uma rocha para aquele lugar. A rocha em que está até hoje lá, queridos, ela tem em torno de 650 toneladas. Você já imaginou isso? Uma rocha para firmar um templo físico. E a nossa? Aonde nós estamos fundamentando? Nossa família, queridos, é o maior patrimônio, é a maior instituição de Deus. A família é a ideia de Deus. A família, queridos, nasceu no coração de Deus, nasceu no céu, nasceu na eternidade. A família não é uma criação humana. Não, foi Deus que estabeleceu na eternidade. E o próprio Deus, Ele estabelece princípios para que ela se governe, para que ela continue. Deus criou homem e mulher e instituiu o casamento. Ele uniu os dois numa relação plena de comunhão emocional, espiritual e física, queridos. Olha só, o casamento é estabelecido por Deus. O casamento é heterossexual, monogâmico, monossomático, indissolúvel. Isso é o casamento instituído por Deus, conforme a palavra de Deus. Deus que criou, foi Deus que estabeleceu os critérios para esse casamento, para que ele dê certo, para que ele funcione. O casamento é heterossexual, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É isso, querido. O casamento é monogâmico, porque é entre um homem e uma mulher. É monossomático, onde dois viram um homem e uma mulher se tornam um. É indissolúvel. Lá em Mateus 19:6 diz, o que Deus uniu, ninguém o separe. Esse é o casamento estabelecido por Deus. É isso que Deus estabelece. É por isso que o fundamento na rocha para a família, queridos. Nós precisamos fundamentar a nossa família na rocha. Nós não podemos fundamentar em qualquer ideologia, em qualquer ideia, em qualquer teoria. Não, é na palavra, é na verdade. Naquilo que muda, naquilo que transforma, naquilo que cura, naquilo que restaura. E eu quero falar alguns fundamentos na rocha para a família. Alguns fundamentos. O primeiro, a palavra de Deus, que dura para sempre. A palavra de Deus, queridos, ela não passa. Olha só esse texto de Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, queridos, ela é a verdade.
É na palavra que devemos fundamentar a nossa família. É na palavra de Deus que devemos fundamentar a nossa fé. É na palavra de Deus que nós devemos ensinar no nosso lar. É a palavra de Deus que precisa ser aberta. E aí os maridos, os homens, vocês são os cabeças, vocês precisam entender a responsabilidade que vocês têm de pegar a Bíblia e ensinar para os seus filhos, quando são pequenos, para que eles permaneçam firmes. Porque pais querem, depois que filhos grandes, falam, pastor, dá um jeito no meu filho. Quando vocês precisam assumir a responsabilidade de ensinar a Bíblia, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia com seus filhos na casa de vocês. Pastor, mas a Bíblia é difícil. Não é porque um analfabeto entende. Não é porque um iletrado compreende os princípios bíblicos. Uma pessoa que aprendeu a ler, assim, pouquíssimo, ela entende. Sabe por quê, queridos? Porque é a revelação do Espírito Santo. Não é revelação da nossa carne, do nosso intelecto, é de Deus. E é por isso que a palavra ela é tão importante. É por isso que você precisa, sabe, estabelecer o tempo de ensinar a palavra na sua casa, porque ela faz o que o fundamento seja firme. A oração, queridos, é outro fundamento. Ela produz união. Olha esse texto de Efésios. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo estava orando para o pessoal de Éfeso, para a igreja de Éfeso, para que eles fundamentassem a fé deles, para que eles permanecessem, para que eles não abandonassem. A oração faz com que a gente se aproxime de Deus e a gente não abandone a fé. A oração cria intimidade com Deus. A oração não é para dizer que você é melhor do que os outros, que você ora mais do que os outros. A oração é para você entender que você e eu não valemos nada e que se não for Deus, nada acontece na nossa vida. É isso, queridos. Outro fundamento na rocha para a família, o jejum como meio de fortalecimento. E a palavra de Deus diz em Mateus 6, 16 a 18, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponham óleo na cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. O jejum, queridos, não é para dizer que você é super espiritual, é para que você reconheça a sua fragilidade, para que eu e você, nós possamos reconhecer que nós somos fracos. Se nós não nos aproximarmos de Deus, nós estamos perdidos. O jejum não é para comprar carro, não é para comprar casa, queridos. O jejum é para te aproximar de Deus. O jejum é para que você, sabe, entenda mais Deus e Deus possa se revelar mais a você. É para isso que nós jejuamos, queridos. Por isso que o jejum é um fundamento, é algo que nós precisamos fazer, porque quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa família está fortalecida, a nossa família se torna mais forte. A igreja é outro fundamento como família espiritual. Efésios 2,19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Você é igreja, queridos, você é igreja de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos cuidar desse templo, por isso que nós precisamos, sabe, nos tornar saudáveis, por isso que nós precisamos melhorar o templo do Espírito Santo, porque Ele habita aqui, Ele não habita nesse lugar aqui não, queridos. Ele, quando a gente sai, ele não fica aqui esperando a gente voltar. Ele está em nós, você é templo, e nós como igreja, cada um de nós como igreja, quando nós nos reunimos, queridos, nós formamos essa grande igreja que glorifica, que exalta, que adora a Deus, que celebra Jesus. Outro fundamento, a fé verdadeira, que supera tudo. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Mas como ter fé, queridos? Não é assistindo vídeo no YouTube, nem TikTok. Ter fé, você precisa ir para a Bíblia, palavra de Deus. Você precisa colocar os teus olhos na Bíblia.
Você precisa, sabe, se debruçar na palavra e buscar em Deus o que ela tem para você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tem muita gente querendo criar fé com o testemunho dos outros. O testemunho dos outros é maravilhoso, é bom, mas você precisa ter a sua experiência de fé. Você precisa ter o seu relacionamento com a palavra, com a verdade, para que a tua fé cresça e você possa ter uma fé de verdade. Uma fé que confia, que crê. E outro fundamento, o amor verdadeiro que une a família. Esse é um dos fundamentos, né, junto com todos eles, né, são importantíssimos. Mas o amor, 1 Coríntios 13 fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará, mas o amor não, querido. E é por isso que nós precisamos fundamentar a nossa família no amor, o amor verdadeiro, queridos. Um amor que realmente suporta, um amor que sabe, que está disposto a caminhar, a andar, a sofrer, a passar por dificuldades, mas que vai permanecer junto. O que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos olhando hoje, queridos? Por que querem destruir a família? Não tem problema, você casa hoje, amanhã separa, se não deu certo, separa. Ah, não, é assim mesmo, vai com qualquer um, sabe? Não, gente, não é assim que funciona. Esses não são princípios bíblicos, esses são princípios mundanos, esses são princípios que não são de Deus, esses são princípios que não são bíblicos, esses são princípios que destroem, esses são princípios que, sabe, maltratam a vida da família, que não são princípios, na verdade, né? Porque os princípios são os que Deus estabeleceu. Eu quero que você e eu possamos solidificar a nossa família, queridos, nas orientações da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para nós podermos viver esses princípios bíblicos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu quero falar alguns perigos da fundação na areia. E a segunda parte do texto que Jesus fala lá no final do Sermão do Monte. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A sua casa está sobre a rocha ou está sobre a areia? Aonde está fundamentada a sua casa? Qual é o fundamento? Qual é o fundamento da sua casa? A areia, queridos, não tem base. A areia, ela representa tudo que é frágil, tudo que é instável. Quando nós não estabelecemos os nossos alicerces na palavra de Deus, nós estamos, sabe, estabelecendo nossa família sobre a areia. Você está entendendo, meu querido? Quando nós não estabelecemos a nossa família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, nós estamos colocando a nossa família sobre areia, sem base, sem fundamento. E nós precisamos cuidar disso. Sabe, isso pode acontecer quando a gente negligencia a nossa fé, quando a gente negligencia a nossa comunhão com Deus, quando nós negligenciamos estar na igreja, quando nós não priorizamos os princípios bíblicos, priorizamos aquilo que nós queremos, aquilo que achamos. Eu quero falar com vocês algumas áreas frágeis que enfraquecem as famílias. A primeira área frágil que enfraquece a família é o egoísmo, quando você busca os seus interesses individuais. Olha só o texto de Filipenses 2, 1 a 3. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Sabe, queridos,
O egoísmo é uma área frágil, porque nós buscamos só o nosso interesse, só o que eu quero, é o meu. Sabe, e quando nós constituímos uma família, não existe mais meu, é nosso. Sabe, não é o meu salário, o teu salário é nosso, não tem mais. Meu, teu, é nosso. E quantas famílias estão se deteriorando por causa do egoísmo, queridos? É o meu jeito de fazer, o meu jeito de ser. É a minha forma de fazer. Eu faço arroz de um jeito, a minha esposa faz do outro. E os dois comem do mesmo jeito. Por quê? É arroz, feito diferente. Eu gosto daquele unidos para sempre, né? Gosto daquele unido para sempre, assim, né? Com bastante alho, né? Eu gosto, né? E ela já não gosta muito assim, ela gosta mais sequinho, né? Mas é arroz e a gente vai comer. Agora, se eu ficar falando para ela, você não faz arroz do jeito que eu quero, você não faz arroz do jeito que eu quero. Se ela ficar falando, você, toda vez que você faz arroz, você faz esse gohan aqui, né? Você não faz do jeito que eu gosto, né? Não, a gente simplesmente participa da mesa com alegria. Come menos, mas come, né? Mas, queridos, nós precisamos deixar o egoísmo de lado. Nós não podemos, queridos. É o meu carro, é a minha moto, sabe? Para com isso, gente. Família é família, tá? Outra área frágil que enfraquece a família, vaidades. Vaidade, queridos, não é pintar cabelo, não é passar maquiagem, isso aí, sabe? Tem vaidade, sim, nisso, mas não é isso. Sabe, é o desejo dos prazeres e viver de aparência, isso é a vaidade. É de viver de aparência, só dos prazeres, de mostrar para os outros aquilo que não é. Sabe, de tentar aparecer aquilo que não tem. Isso é vaidade. Olha só, Efésios 4,17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe, queridos, querendo ser o que não é, mostrar o que não é, mostrar o que não tem. Gente, pelo amor de Deus, cuidar do corpo, passar uma maquiagem, pintar o cabelinho, é lindo. Pode continuar, as mulheres continuem fazendo, que isso é de Deus, tá? Isso não tem pecado nisso. Cortar cabelo, não tem pecado nisso. Rapar a perna, não tem pecado nisso, gente. Pode fazer, né? Você já imaginou, os irmãos casados aí? Você casado, aí você passa a sua perna assim, na sua esposa de noite, toda cabeluda? Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Vamos mudar, né? Então, não é pecado, gente, certo? É correto isso. Então, não é vaidade essas coisas, tá? Isso não é vaidade. Outra área frágil que enfraquece a família, materialismo. Se preocupa mais com coisa do que com as pessoas. Se preocupa com bens. Isso é uma coisa que eu luto muito comigo, queridos. Eu luto isso. Sabe por quê, querido? Porque isso é muito forte na minha vida. Eu acho que todos nós já passamos por isso aqui. Tem alguém tem uma visita em casa, derruba um copo de refrigerante, de coca, de suco, aquela toalha limpa, branquinha. O que você fala para o visitante? Ô, seu infeliz, como que você faz um negócio desse na casa dos outros? Alguém já fez isso? Não, né? Não esquenta isso. Até que é isso? Não, depois tem água, máquina, né? A gente lava, põe sabão. Tem problema não, fica tranquilo. Mas quando é um filho da gente, o que a gente faz muitas vezes? Não aprende. É um menino que não aprende, né? Quantas vezes eu fiz isso? Meus filhos já sofreram muito com isso, já pedi muito perdão para eles disso. Por quê, gente? Porque isso é materialismo, a gente está se preocupando mais com coisa do que com as pessoas. As coisas estão se tornando mais importantes do que as pessoas. E a nossa família, queridos, o nosso lar tem que ser mais importante do que as coisas que tem dentro de casa. Quebrou? Ah, era único? Quebrou, beleza, tudo bem. Estragou? Estragou. Dá conserto? Dá. Não dá, joga fora.
É isso, queridos, que nós precisamos. Sabe, não podemos ser materialistas. Outra coisa, queridos, outra área que é frágil, que enfraquece a família, o modismo. Coisas da moda, redes sociais, tendências da moda. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje eu vi um reels de uma mulher falando sobre classe média gastando naquilo que não deve. E ela falou uma coisa interessante, ela falou justamente isso: larga a mão de comprar coisa da moda, a moda passa. Não estou dizendo que você não pode andar na moda, gente, não estou dizendo isso. Desde que seja decente, né? Desde que seja com pudor, como a Bíblia diz, não tem problema, certo? De jeito nenhum. Mas muitas pessoas estão vivendo só de modismo, de redes sociais, de tendências da moda. Não faz clique mais, né? Não faz nem clique mais. Por quê? É modismo, queridos. É coisa que passa. Coisa que, sabe, e a palavra de Deus diz que é para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Gente, não é que a gente vai andar feito o Jeca, né? Pelo amor de Deus também, vamos cuidar da gente, né? Vamos ser cuidadosos também, né? Mas, gente, a gente precisa saber que tem limite às coisas. Tem limite. E uma das coisas que nós vemos desses limites, nós vamos ver daqui a pouco, é a respeito da questão financeira, que nós vamos ter uma ministração especificamente sobre isso também, sobre a mordomia na questão financeira familiar. E, queridos, nós precisamos cuidar. Então, todas estas coisas, queridos, elas tornam a família vulnerável se a gente não cuidar. Sabe, leva a família a desmoronar. Desmorona como um castelo de areia. E como que nós vamos enfrentar as tempestades, gente, se a gente está permitindo que essas áreas frágeis, sabe, permaneçam dentro do nosso lar? Agora, independente de onde esteja firmada a sua casa, você vai passar por tempestade. Se a sua casa estiver firmada na rocha, vai ter tempestade. Se estiver firmada na areia, vai ter tempestade. Agora, a diferença é o que vai acontecer depois da tempestade. É isso que você precisa saber. E eu quero falar algumas tempestades que afetam as nossas famílias. A primeira, a crise financeira. Quando eu falei aqui do modismo, né, muita gente gasta muito dinheiro com moda, com coisas, sem poder, sem ter, né? Então, a crise financeira é algo que está cada dia pior, gente. E a crise financeira está no mundo. Não é em famílias, é o mundo, está em crise. Nós estamos em crise de lideranças, nós estamos em crise de pessoas de referência, nós estamos em crise financeira mundial, gente. Então, nós precisamos cuidar, Deus nos deu mordomia, nós somos mordomos, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu, daquilo que você tem. Você ganha 10, não pode gastar 20. Você ganha 10, querido, você tem que gastar no máximo 7. Os outros você tem que guardar, investir, você tem que cuidar. Mas o que está acontecendo? A crise, né, financeira está levando as pessoas a se afundarem cada dia mais. E olha só o que a Bíblia diz no Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Queridos, por isso que você precisa embasar a sua casa, o seu lar, na palavra, em Cristo Jesus, e cuidar das tuas finanças. Ah, queridos, eu posso ir para a praia? Eu vou para a praia. Eu não posso ir para a praia? Eu não vou para a praia. Ah, mas eu vou, porque fulano vai, ciclano vai, eu tenho que ir também. Eu parcelo em 20 vezes no cartão. Gente, cartão não é seu dinheiro, tá? Cartão não é dinheiro seu.
Cartão é dinheiro emprestado do banco, que ele cobra com juro alto. Se você não pagar, você fica perdido. Eu já passei por isso, gente. Eu sei como que funciona esse trem. Então, nós precisamos cuidar. Então, outra tempestade, a inversão de valores com ideologias mentirosas. Inversão de valores, queridos. Olha só o que Isaías 5:20 diz. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que nós mais temos visto é isso, gente. O certo está errado e o errado está certo. Eu tenho que pegar dinheiro de político aqui, de político ali, porque eles vão roubar mesmo. Você está fazendo o quê? A corrupção é dos outros lá, a corrupção é minha quando eu faço algo errado aqui. Quando me passam um troco errado e eu não devolvo, eu sou corrupto. Quando eu dou uma palavrinha torcida para tentar ganhar vantagem, eu estou me corrompendo. Quando eu digo, é brincadeirinha, eu estava brincando. Quando você diz verdade, a palavra de Deus diz que é para a gente não fazer isso. Eu estou me corrompendo, gente. E nós não podemos ser corruptos. Nós precisamos ter, uma vida de santidade. E o que está acontecendo? Inversão de valores, com ideologias mentirosas de tudo que é área, de tudo que é circunstância. Não é questão de direita ou de esquerda, de A ou de B, gente. É de valores, é de princípios, é de verdade da palavra de Deus que estão se perdendo e nós não podemos perdê-las. Outra tempestade que afeta a família, queridos, a sensualidade. Infelizmente é algo que tem dominado a mente das pessoas. A sensualidade tanto no visual quanto no externo, As pessoas estão se tornando cada dia mais sensuais. E cada dia mais se destruindo com sensualidade visual nas redes sociais. E você abre o Instagram, você abre lá, aparece para tudo que é jeito, gente. O que você vai fazer? Você vai se manter santo. Você não vai se corromper. 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E nós precisamos cuidar, queridos, porque a sensualidade está em todo lugar. Meninas, mulheres, vocês precisam cuidar, vocês não podem, esbanjar sensualidade, porque isso desperta nos homens algo que vocês não podem dar fora do casamento, só no casamento. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos manter com decência, com pudor. E homens também precisam ter, consciência e andarem corretamente, com varonilidade, serem homens de verdade. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos cuidar, queridos, para que a sensualidade não se torne uma tempestade dentro da nossa família. Outra tempestade, os vícios, sejam eles químicos, digitais ou de qualquer outro tipo. Cada dia mais estão se tornando, tendo vícios diferentes, queridos. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Eu não vou permitir, queridos, que os vícios me dominem. O que tem te dominado? Vício, queridos, não é só cocaína, cigarro, álcool, não. Tem muita coisa que é vício. Tem muita gente viciada em limpeza, tem muita gente... Não é que vai deixar sujo agora também, gente? Eu vou largar tudo então. Não, de jeito nenhum. Mas tem muita gente viciada em comprar roupa, viciada em comprar sapato, em comprar alimento, em comprar enlatados. Tem gente viciada em tudo que é jeito, gente. E nós precisamos nos libertar dessas tempestades. Se nossas famílias estiverem alicerçadas na palavra de Deus, querido, nós vamos estar firmes e nós vamos resistir,
Sabe, nós não vamos permanecer nessa tempestade, nós vamos passar por ela, porque nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer de pé. Agora, se nossas bases forem valores mundanos e voláteis, queridos, nós não vamos ter base, nosso alicerce não terá apoio, nós vamos ser então abalados pela tempestade da vida. O vento vai bater e vamos cair, porque a nossa base vai ser na areia, não vai ser fundamentada na rocha. Então fundamente, vamos firmar nossos lares na rocha que é Cristo Jesus, querido. Firme o seu lar, firme a sua família na rocha que é Cristo Jesus. Para concluir, queridos, não é fácil construir uma família sólida e resistente. Na verdade é um desafio constante, gente. Não é fácil, mas nós podemos. A resposta está na escolha que nós vamos fazer. A escolha do alicerce que você vai colocar a sua família. A escolha do alicerce que você vai pôr à base da sua família. Então busque em Deus, queridos, fundamente no Senhor, fundamente todos os momentos da sua família, da sua vida, na palavra de Deus, porque é Cristo Jesus que é o verdadeiro fundamento. Cristo é a rocha que nós devemos fundamentar o nosso lar, fundamentar a nossa casa, fundamentar a nossa família, é em Cristo Jesus, queridos. Se o nosso relacionamento familiar for construído sobre a rocha, queridos, nós vamos ter base sólida para os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa família vai estar fundamentada. Nós vamos ensinar valores cristãos, valores bíblicos, valores que são eternos, valores que permanecem, valores que não falham, valores que dos que não, sabe, que não deterioram. São valores bíblicos. E eu quero citar alguns para nós fundamentarmos, queridos. Alguns que estão descritos na palavra de Deus, não são todos, só alguns só. A palavra de Deus contém princípios como amor, perdão, arrependimento, misericórdia, dependência, obediência, fidelidade, companheirismo, confiança, bondade, retidão, humildade, simplicidade, hospitalidade, honestidade, integridade, caráter santo, gratidão, honra, valorização, mordomia, autogoverno, semeadura, colheita, aliança, fé e muitos outros. Tudo isso está na palavra de Deus, mas você precisa ir à palavra, para que esses valores, esses princípios estejam na sua vida, para que eles partam para dentro do teu coração. Seja sábio, querido, seja prudente, edifique o seu lar, seguro na rocha, que é Cristo Jesus. Porque quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, quando as tempestades se lançarem contra você, você vai estar firme na rocha, que é Cristo Jesus. Para nós refletirmos e praticar, queridos, só duas perguntas que eu quero fazer para nós hoje. A primeira, a ceia que Jesus instituiu para participarmos, como você tem encarado? É algo importante ou tanto faz para você? A ceia do Senhor, onde nós participamos com todos os imperfeitos, falhos, pecadores, juntos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Como que você encara a Santa Ceia? Tem sido tanto faz para você, porque se a ceia do Senhor é algo importante para você, você precisa buscar uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de fundamento na rocha, que é Cristo Jesus. E a segunda pergunta para nós refletirmos e praticarmos, queridos: onde está embasado o seu lar, a sua família? Na rocha, que é Cristo, ou na areia? Onde está embasado o seu lar, queridos? Na rocha ou na areia?